É bem categórica. O Senhor está nos pegando por dentro mesmo, sabe? Ele está aperfeiçoando a construção dele no nosso interior. E é nisso que, como o Cleison já pregou aqui, é nisso que nós devemos nos gloriar. Nós devemos nos gloriar no Senhor. Né? Deus, ele é maravilhoso, ele tem nos dado a oportunidade de, como o Danilo falou, participar do que ele tem desejado construir, né? Toda a obra de Deus em um lugar é a obra de Deus no mundo. Né? Então, Deus, como a gente já conversou algumas vezes, ao longo das épocas, ele decide se manifestar através de seus filhos. E essa manifestação de Deus tem endereço, tem lugar. Né? A manifestação de Deus é uma manifestação regional. E nosso coração ele tem tido muita expectativa no Senhor, com aquilo que ele tem desejado fluir, né, em nós, no nosso meio, aqui na Cidade Baixa. Como o Danilo falou, a gente não está aqui por acaso. A gente não está aqui para ser um morador comum. Né? Se a gente for morador comum aqui, pode ter certeza absoluta que vai ter muito problema quando a gente subir para as moradas eternas, porque todos os moradores das moradas celestiais são moradores que são um pouquinho fora do comum. Né? Então o sobrenatural ele é a única realidade que um filho de Deus ele deve caminhar. Né? O natural do filho de Deus é o sobrenatural. Então a presença do Senhor, o poder do Espírito, a revelação da Escritura, o rio de Deus, a paixão pelo Senhor, a devoção, a vida de oração, tudo isso é uma realidade disponível a nós. E nós precisamos fazer de todas essas coisas o meio pelo qual vivemos, porque também é através desse tipo de exercício que nós vamos encontrar mais do Senhor. Né? Então, semana passada, eu fui muito abençoado, assim, particularmente pela palavra que Cleison trouxe, né? Cleison falou sobre a suficiência de Jesus. Eu queria falar hoje, eu queria complementar o que ele ministrou semana passada, falando da plenitude de Cristo de uma forma um pouco diferente, né? Até para continuar aquilo que a gente tem construído juntos no Senhor, né? A gente tem vindo de uma série de palavras, assim, de mensagens que são muito correlacionadas, né? E aí Cleison falou semana passada sobre a suficiência de Cristo e isso vai definir o motivo pelo qual nós vivemos. Se a suficiência de Cristo em nós, ela não é suficiente, tem alguma coisa de errado com quem estamos sendo e com o que estamos vivendo. Se a gente tem tido prazer e satisfação em qualquer outra coisa na face da terra que não seja no Senhor, tem alguma coisa muito séria e muito errada com cada um de nós. E eu acredito que esse é um tempo mesmo assim onde o Senhor ele deseja santificar até os nossos prazeres. Né? A gente precisa trocar tudo pelo Senhor. Por isso que Paulo disse, eu considero como esterco. Meu irmão Valdir é fazendeiro. Eu acredito que sobre ele está a unção de Jacó, né? Criador de gado. Ei, glória! Então, meu irmão Valdir, meu sogro Chico também é assim, viu? Eu chamo ele de pai Jacó. Então, Paulo, ele disse que todas as coisas ele considerou como esterco para poder ter mais de Cristo. Ele considerou como perda para ter mais de Cristo. Então, isso revela um fascínio violento que tinha alcançado o coração do apóstolo Paulo. E esse mesmo fascínio e inteireza de coração deve ser o meio pelo qual nós vivemos. Porque se a gente vive para viver uma vida comum, é melhor a gente, né? Olha o que Paulo disse. Paulo disse assim, ó. Quer na minha vida, quer na minha morte, que Cristo seja glorificado. Ou seja,
quer na minha forma de viver ou na minha forma de morrer, que Cristo seja glorificado. Então, tudo aquilo que a gente tem compartilhado tem tido relação com esses fatores. E eu quero continuar hoje falando sobre a plenitude de Cristo, mas apontando que a plenitude de Cristo é o destino dos filhos de Deus. A plenitude da pessoa de Jesus, do governo de Jesus, do senhorio de Jesus, é o destino dos filhos de Deus. A gente falou nas últimas vezes, João capítulo 1, do 1 ao qual? Do 1 ao 13. A gente falou sobre a manifestação de Jesus, a manifestação de Deus através de Jesus. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ali o apóstolo está dizendo que aqueles que não receberam Jesus foi a nação de Israel, mas todos aqueles que o receberam, ou seja, todo o povo, toda a tribo, toda a língua, toda a nação e a cidade baixa está explicitamente incluída nisso, recebeu poder para se tornar como filho de Deus. E aí a gente já trabalhou essas bases, né? A palavra poder que João fala ali é o termo exousia, que faz referência à força que uma mulher faz quando está em trabalho de parto para dar à luz a um filho. Então João está dizendo que por meio do sacrifício de Cristo, Deus ele faz força para nos gerarmos como filhos de Deus. E aí, na última vez que eu trouxe uma palavra, eu falei sobre as duas nuances sobre a filiação. A gente só vai entender a filiação se antes de entender a filiação a gente entender a paternidade de Deus, como o Cleison estava aqui orando nesse instante. E é muito legal porque algumas coisas que eu tinha separado para falar hoje aqui, a gente estava cantando. Reino de Deus, a manifestação do reino de Deus, o estabelecimento do trono de Deus, que é um trono eterno, e toda a terra que vai ser encharcada da glória do Senhor. E tudo isso tem um pouco de relação porque existem dois termos nas Escrituras que são usados para fazer a referência sobre os filhos de Deus. Um termo aparece em João, que é a palavra teknon, fala, como a gente já conversou, fala sobre Biel, sobre Alice, sobre Sarinha, são crianças espirituais, são aqueles que estão sendo gerados em Deus, mas ainda não alcançaram a estatura de varão perfeito. E depois a gente ouve a palavra lá que Paulo usa em Romanos capítulo 8, do versículo 26, eu acho, é 26? Do versículo 13 ao versículo 16, ele vai falar que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus, e aí e a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. A palavra aí para filho não é teknon, não é mais uma criancinha, agora é ruios, é a palavra usada que faz referência a um filho maduro. Então, enquanto a palavra teknon, ela faz referência à nossa origem, identidade e natureza, a palavra ruios, ela faz referência entre a nossa missão, o nosso propósito e o nosso destino. Por isso eu quero falar hoje sobre o destino dos filhos de Deus. E aqui eu já quero desmistificar muita coisa que a gente aprendeu dentro da religião. A gente aprende que o destino do Filho de Deus é o céu. E isso não é verdade. O destino de cada um de nós não é o céu. Por quê? Porque quando a gente vai ler lá as Escrituras, o próprio Jesus falando em João, capítulo 16, gostaria de pedir, por favor, que alguém abrisse João, capítulo 16. Versículo 28 e versículo 30. Enquanto a palavra teknon, ela fala sobre origem, identidade e natureza, a palavra ruios, que também é usada para falar sobre filhos de Deus, ela fala sobre a nossa missão, o nosso propósito e o nosso destino.
Aí, algumas semanas atrás, a gente falou sobre os dois aspectos da fé, os dois pilares da fé. A gente tem fé para receber o sacrifício de Jesus e nos tornarmos ministros de Deus, mas a gente ainda não tem uma fé tão aperfeiçoada para nos tornarmos ministros dos homens. Então, são dois aspectos que compõem a nossa fé. O primeiro, a gente já está com uma estrutura bem legal, e esse aspecto ele tem relação com o técnico. Fala sobre esse processo de gestação enquanto filho de Deus. Esse processo formativo. Deus, por meio de Jesus, ele me deu uma medida de fé e ele outorgou a minha fé. Agora ele dá o início e o fim da minha fé. Só que a gente só fica no início. A gente tem a fé ali para crer no sacrifício de Jesus, para reconhecê-lo como Senhor, soberano, Salvador. A gente crê que ele veio em carne, morreu ao terceiro dia, ressuscitou, vai vir para julgar todas as coisas e para reinar sobre todas as coisas, mas a gente ainda não tem uma fé plena. A gente não tem a plenitude da fé que havia em Cristo, que determina o meio pelo qual eu vivo, o porquê eu vivo e o que eu vivo. Por isso, não podemos ser pessoas comuns. Não podemos viver uma vida normal, porque é sobre aqueles que viveram uma vida normal que Jesus, em Mateus capítulo 25, declara juízo. Ele diz: os últimos dias serão como os dias de Noé, aonde muitos viviam uma vida comum. Fazendo o quê? Comendo, bebendo, casando, dando-se casamento, comprando terras, adquirindo os bens, fazendo negócio, até que o dilúvio, que representava ali, para aqueles que não creram na palavra da profecia, era juízo, mas para Noé e a família que creram na palavra da palavra proclamada, foi salvação. Então, sempre duas nuances. Enquanto o juízo de Deus ele vai ser estabelecido para todos aqueles que não creram na palavra da verdade, para outros vai trazer salvação. Então, todo aquele que vive uma vida comum, que vive uma vida normal, ele está vulnerável a receber o juízo de Deus. Por isso que o Filho de Deus, ele foi marcado. Paulo fala sobre isso. Vós fostes selados pelo Espírito. Por isso nós não podemos viver a nossa vida de qualquer forma. Aonde estamos e como vivemos vai determinar tudo. Só que tem muita gente que está no lugar certo, porém vivendo da forma errada. Então, por favor, quem abriu agora, João capítulo 16, lê para a gente, por favor, o versículo 28 ao 30. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Glória a Deus. Olha que coisa. Em Efésios, Paulo diz que nós fomos gerados em Deus antes da fundação do mundo. Mas em Efésios, Paulo também diz que nós fomos selados pelo Espírito e predestinados, logo a gente vai chegar lá, predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus. E assim cumprir a soberana vocação que Deus nos outorgou. Por isso que o destino do Filho de Deus não é o céu. A gente aprendeu pela religião que Jesus vai voltar e a gente vai para o céu. A gente aprendeu de forma errada. A Bíblia diz
que a gente não vai para o céu. A gente já está no céu. Porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, o céu não é um lugar que nós iremos. É um lugar que, a partir do sacrifício de Cristo, nós já estamos. E isso muda tudo. Tem muita gente que está vivendo na terra querendo alcançar o céu, quando, na verdade, o Filho de Deus saiu do céu para vir para a terra. E aqui se manifestar como um ruios, como um filho maduro. Então, Jesus ele está dizendo aí, eu vim do céu. É isso que ele está dizendo? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu vim do Pai. Leia primeiro o versículo 28, por favor. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Então, é como se fosse uma tríplice. Aqui está o Pai, aqui está o mundo e aqui de novo está o Pai. Por isso que o próprio Deus ele falou para Adão, ó, o corpo vai perecer, vai virar pó, mas o espírito volta para Deus. Então, Jesus está dizendo que a origem do Filho de Deus não é o céu, é o Pai, embora o Pai esteja no céu. Mas ele também diz, eu vim do Pai. Isso aqui muda tudo, né? Por quê? Porque se Jesus, que é o padrão de Filho de Deus, veio do Pai, vamos fazer aqui uma simbologia representativa, que Jesus é um pedaço de Deus. Jesus foi um pedaço retirado de Deus e manifesto na terra. Assim como cada um de nós também somos um pedaço de Deus que foi manifesto na terra. E depois que essa manifestação terrena acontecer, nós voltaremos para o Pai. Ele está dizendo, eu vim do Pai, origem, e vou para o Pai, destino. Então, o Pai é a origem e o destino do Filho de Deus. Aqui a gente também desmistifica outra coisa, porque a gente já ouviu muito falar assim, ó, ah, porque Deus tem um chamado na sua vida. Ah, porque você tem uma vocação para ser pastor, para ser isso, para ser aquilo. Não, cara, porque você é um diácono. Não, cara, porque você é isso, porque você é aquilo. Então, e esse é o seu destino profético. A gente sempre compreendeu que o destino profético que a gente recebeu de Deus tem a ver com fazer coisas, quando na verdade não é nada disso que as Escrituras dizem. E aí eu quero que alguém agora abra, por favor, em Romanos 8, versículo 28 e 30. Jesus diz, eu vim do Pai e vou para o Pai. Então, o destino de um filho de Deus é a mesma fonte da sua origem. E é isso aqui, Mateus, que tem a capacidade de alterar qualquer coisa que nós podemos viver. Porque nós vamos viver a partir da consciência de que nós viemos de Deus. E se eu vim de Deus, porque fui formado nele antes da fundação do mundo e foi feito à imagem e à semelhança de Jesus, logo eu não posso viver a vida de qualquer forma. Eu preciso viver a vida na terra como um filho de Deus viveu. Ah, eu não sei viver como um filho de Deus. Olhe para Cristo, porque Cristo é a revelação da filiação e também da paternidade. Porque ele diz, eu e o Pai somos, aquele que vê o Filho, vê o Pai. Porque o Filho está no Pai e o Pai está no Filho. Então, se Cidade Baixa ainda não conseguiu conhecer a Deus, é porque provavelmente a gente tem pecado na nossa forma de agir.
Porque não estamos agindo como um filho de Deus. Porque quando agimos como filhos de Deus, nós podemos trazer clareza para as pessoas e eles conhecerem o Pai. E aí Paulo, agora quem abriu aí Romanos 8, por favor. Romanos 8, versículo 28 ao 30. E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou. Esse também o quê? Predestinou. Continue, por favor. A serem conformes à imagem do seu filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também os chamou. E os que chamou, também os justificou. E os que justificou, também os glorificou. Aleluia. Aí a gente já tinha falado algumas vezes que uma das obras, um dos aspectos da obra de Deus é erguer Jesus em glória. Mas Jesus, ele não vai ser erguido em glória sozinho, porque todos aqueles que foram predestinados, ou seja, é um destino antecipado, é um fim antecipado. Então Deus antecipa o fim da minha salvação a partir... Quer dizer, Deus antecipa a minha salvação através do sacrifício de Cristo. Para quê? Para que no período em que eu esteja peregrinando na terra, aconteça isso que Paulo leu. Para que eu seja conforme a imagem do seu filho, a fim de que, como diz nosso pregador Danilo, ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o predestino que Deus traz para todos nós tem um aspecto principal, que é ser conforme a imagem de Jesus. Esse é um dos aspectos do destino dos filhos de Deus. Aí eu queria agora que alguém, por favor, abrisse Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 7. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável assim no amado, em quem temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Muito bom, glória a Deus. Então a gente viu lá em Romanos, Paulo dizendo que um dos aspectos do destino do Filho de Deus é sermos conforme a imagem de Jesus. E aí, o mesmo Paulo, ele está falando agora na carta dos Efésios, a carta para uma igreja, ele disse, ó, o predestino de vocês foram predestinados pelo Pai para serem conforme a imagem de Jesus. Agora, para os Efésios, que era uma outra igreja, ele está dizendo assim, ó, o Senhor vos predestinou para serem filhos por adoção por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, para o louvor da sua glória e de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis em si no amado. Ou seja, o amado aqui é Jesus. Então, Paulo também está dizendo aqui para outra igreja que outro aspecto do predestino que nós temos, do destino que nós temos, é sermos filhos por adoção e viver de forma que louve a glória de Deus.
E agora uma outra pessoa aí mesmo no capítulo 1, Efésios capítulo 1, lê por favor o versículo 11 e o versículo 14. Quer dizer, do 11 ao 14. Em Cristo fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém, glória a Deus. E aí Paulo continua falando. O outro aspecto sobre o nosso destino é que nós fomos predestinados conforme o propósito de Deus. Agora, que propósito é esse? O propósito é a gente ser bem-sucedido na nossa vida? É a gente conseguir... Pronto, e agora estou de boa. Não tem nada a ver com a questão material, como muitos de nós pensamos ou já pensamos. Mas o que responde esse propósito é o próprio texto de Romanos 8, onde ele diz o primeiro aspecto, que é ser conforme a imagem de Jesus. Então, o destino do Filho de Deus é também ser a imagem de Jesus. Se a gente tem vivido um tipo de vida que não está fundamentado nisso, a gente está vivendo de forma errada. E a gente ainda não experimentou a propriedade da salvação. Porque a gente pensa que Jesus veio para me salvar do inferno. Não. O pior inferno que existe, o pior inferno que existe é viver sem conhecer a Jesus. Esse é o pior inferno. Porque eu quero crer e continuar crendo nas Escrituras que dizem que ele é a expressão da maior beleza que existe. Então, se eu não estou com o olho fito nessa beleza, sendo iludido e atraído e seduzido e enganado por qualquer outra coisa, eu já me perdi na minha rota, velho. Eu já me perdi na minha forma de viver. Eu já me perdi no meu destino. Então, Jesus sai do Pai, porque ele veio do Pai. Ele nos resgata do lugar do pecado, das trevas, para no Pai nos devolver para o Pai. E é aqui que está a plenitude da nossa salvação e a plenitude de Cristo. Nós não fomos salvos na cruz de Cristo para a nossa vida dar certo. Pode estar tudo dando errado, Mateus. Contanto que eu esteja no Pai e o Pai esteja em mim. Aí a gente também já tinha falado algumas coisas referentes a o propósito da salvação. Aí a gente falou sobre o aspecto terreno, que tem a ver com ser a manifestação de Cristo, a revelação de Cristo, a semelhança de Cristo, a prática das boas obras. Mas a gente também falou sobre o outro aspecto, que é o aspecto da eternidade. Eu fui salvo do juízo de Deus, da ira de Deus, do inferno, do pecado, da morte, para na terra ser a expressão de quem Jesus foi. E quando ele voltar, eu estar no Pai, conhecendo e prosseguindo a conhecer o Pai e sendo transformado de glória em glória. Então, se a gente não consegue ainda encontrar nisso prazer, a gente ainda não teve nossos prazeres santificados. Se esse não é o motivo pelo qual a gente vem até congregar, ainda tem alguma coisa de errado, velho. A gente ainda não entendeu a propriedade da salvação de Jesus.
a intenção do culto ainda está errada. A totalidade do que queremos precisa ser colocada no conhecimento de Deus, na plenitude desse conhecimento. E aí eu queria agora que alguém abra aí mesmo Efésios, no capítulo 4. Efésios 4. Leia, por favor. O versículo 10 ao 15. Efésios 4, do versículo 10 ao 15. Aquele que desceu e também ao mesmo tempo subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até tudo? Sim, até o 15, por favor. Para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Glória a Deus. Vocês perceberam que algumas coisas que Paulo fala aqui tem relação com a questão da imaturidade, que é técnon, crianças, e ruiós, maturidade espiritual e tal? É a mesma coisa. Então, ele está dizendo aqui que os ministérios, né, a reunião dos santos, só tem um objetivo, que é trabalhar para que todos nós possamos crescer em maturidade até alcançar a plenitude do conhecimento de Jesus. Então, se essa não é a motivação que tem permeado o nosso coração em relação até vir para o culto, a nossa motivação em cultuar está errada. Está desvirtuada do que a Bíblia está dizendo. Paulo está dizendo, Jesus separou apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Para quê? Para aperfeiçoamento dos santos. Para que todos possam cumprir a obra do ministério e alcançar a estatura de varonilidade, a estatura de maturidade no pleno conhecimento de Jesus. Então, o destino de tudo que a gente tem feito aqui é o conhecimento de Jesus. Aí, olha que coisa legal. A origem e o destino do Filho de Deus é o próprio Deus. E a palavra predestino aí, que a gente viu em 3 textos, no latim é a palavra destinare, que significa estabelecer algo com propósito ou colocar algo em um lugar de modo fixo. Estabelecer, fixar com um propósito. Então é como se, fazer uma analogia assim bem aleatória. Cleison pegou, Gabi chegou assim para Cleison e falou assim, ô amor, bota uma corda aqui para eu estender roupa. Aí ela chegou lá, aí Cleison foi, pegou o martelo, pegou o prego, bateu ali, fixou, estabeleceu o prego ali com um objetivo. Qual é o objetivo? Sustentar a roupa. Então, isso, de acordo bíblico, é a palavra destino. Aí, eu gostei mais da tradução do grego, que já levou para um pouquinho mais profundo.
Já no grego a palavra destino é a palavra moed, que fala sobre um tempo e um lugar marcado por Deus. Só que quando a gente vai falar sobre a figura da igreja no Antigo Testamento, a gente vai ver lá o Templo de Salomão, o Tabernáculo de Davi, a Tenda de Moisés. E quando Moisés estabelece a Tenda do Encontro, a palavra ali é Ohel Moed, ou seja, um lugar marcado por Deus para se encontrar com o próprio Deus. E aí eu quero que alguém abra agora aí, Êxodo capítulo 33. Êxodo 33. Já estou acabando. Os irmãos nem acreditam mais quando eu digo que eu estou acabando, né? Êxodo 33, do 7 ao 11. Êxodo 33, do 7 ao 11. Diz assim, ó. Ora, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e a tenda se chamava Tenda do Encontro. Todas as pessoas que tinham uma questão diante de Deus dirigiam-se à tenda do encontro, que ficava armado fora do acampamento. Quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levanta. Cada um permanecia em pé na entrada da sua própria tenda e apenas seguiam Moisés com o olhar até que ele entrasse nela. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, o Senhor vinha como a coluna de nuvem, parava à porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. Sempre que o povo observava a coluna da nuvem parada à entrada da tenda, todos se prostravam em frente à entrada e curvavam-se com o rosto à terra em sinal de respeito e adoração ao Senhor. Ou seja, a tenda do encontro era o lugar aonde era separado, estabelecido, marcado para ter um encontro com Deus. E tenda do encontro é a palavra Ohel Moed. Ohel significa tenda, tabernáculo, lugar de habitação. E a palavra Ohel é destino, lugar de encontro, lugar marcado para estabelecer algo com propósito. Só que isso aqui tem uma comunicação profética muito poderosa. Porque, como é o nome de Cristo na profecia de Isaías, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado de Emanuel. O nome de Jesus, Emanuel, é uma transcrição desse termo Ohel, que fala sobre a tenda do encontro. Fala sobre o lugar de habitação para a presença de Deus. Então, Jesus, o próprio Paulo, ele fala sobre isso. Jesus é o tabernáculo de Deus entre os homens. Tabernáculo, aqui, nesse sentido, não está falando sobre uma estrutura frágil, um lugar determinado para se encontrar com Deus. Está falando sobre o próprio Cristo. Então, Cristo é o lugar aonde nós vamos encontrar o Pai. Por isso que ele falou. Em João 14, versículo 6, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí, 1 Timóteo 2, 5, 6 diz que não há nenhum outro mediador no céu e na terra que possa intermediar a relação dos homens com Deus, a não ser Jesus Cristo, homem. Então, Jesus é o lugar aonde nós nos encontramos com Deus. Jesus é a tenda do encontro. Jesus é o nosso destino.
Jesus é o nosso propósito. Jesus é a nossa missão. Jesus é a nossa natureza, é a nossa origem. Então, qualquer coisa que a gente viver em relação ao Evangelho, em que o início não é Cristo e o final não é Cristo, a gente não encontrou o verdadeiro Evangelho. Se tudo que a gente tem vivido na igreja tem levado para a gente para a bênção material e para qualquer outra coisa, e não está aproximando mais a gente de conhecer a Jesus, esse Evangelho, ele está errado. E aí, para finalizar, de novo, Salmo 90. Salmo 90 tá me perseguindo, velho. Salmo 90, só o versículo 1. Já tem umas 4 palavras que eu só falo Salmo 90, né? Por aí. Salmo 90, versículo 1. Quer ler? Pode ler. Só um? É, só o versículo 1. O Senhor tem sido nosso refúgio, de geração em geração. Amém. Moisés está dizendo. Eu gosto da tradução da King James que diz: Senhor, tu és o lugar da nossa habitação ou da nossa morada em todas as gerações. Então, Moisés está dizendo que o lugar da habitação de um povo é o Senhor. É o próprio Deus. E por meio de Cristo, nós habitamos em Deus. Então, vamos pensar em Deus como um lugar da nossa habitação. Vamos pensar em Deus agora, entender que Deus ele é o lugar aonde nós precisamos estar. Porque só estando em Deus, só estando em Cristo, que vamos conseguir viver como filhos de Deus. E aí uma frase, né, do rapaz que... uma frase do rapaz. O Filho de Deus vem do Pai e vai para o Pai. Portanto, o Pai é a sua origem e o seu destino. Aí o rapaz também escreveu: o destino de um filho de Deus precisa ser o mesmo da sua origem. Então, o que vai fundamentar para onde eu vou é aonde eu estou, meu irmão Valdir. Eu só vou voltar para Deus quando Jesus voltar, se eu já estiver nele, enquanto eu vivo aqui. E aí, o rapaz escrevendo conclui: porque a origem e o destino não apontam para algo que devemos fazer ou executar, mas apontam para um lugar onde devemos habitar e, como disse Moisés, Senhor, tu és o lugar da nossa habitação. Amém? Glória a Deus.